No princípio não havia nada, nem tempo, nem espaço, nem luz. Há 13,8 bilhões de anos, um ponto com densidade infinita se expandiu. Não foi uma explosão no meio do nada, mas sim o nascimento de tudo que conhecemos hoje. O Big Bang deu origem à matéria, e com ela os átomos de hidrogênio que formariam as estrelas. E essas estrelas funcionavam como fábricas. Dentro delas, a pressão era tão forte que os átomos simples se fundiram para criar elementos, como oxigênio. E quando essas estrelas morreram, elas espalharam essa poeira pelo universo. Foi dessa poeira que há 4,5 bilhões de anos nasceu o nosso planeta, a Terra. Mas a Terra primitiva era literalmente um cenário de caos. Um planeta de lava, bombardeado por meteoros e com uma atmosfera tóxica. Conforme ela esfriou, a água condensou e formou os primeiros oceanos. E quando isso aconteceu, surgiu o maior mistério que temos dúvidas até hoje. Como a matéria bruta virou vida? Por muito tempo, a resposta parecia óbvia. A vida surgia do nada. Era a teoria da abiogênese. Aristóteles acreditava que havia uma espécie de um princípio ativo na matéria. Se você deixasse uma camisa suja com suor e trigo no canto, depois de 21 dias o suor reagiria com o trigo e criaria camundongos. Hoje, isso parece um absurdo, mas grandes mentes como Aristóteles acreditavam que as moscas nasciam de carne podre e os sapos nasciam da lama dos rios. Foi só no século XVII que Francisco Redi começou a desconfiar disso. Ele colocou carnes em potes, e alguns abertos e outros cobertos com gaze. Ele fez um experimento em que foi colocado carne em 2 potes, um aberto e outro fechado, e o resultado foi bem claro. No pote fechado, onde as moscas não entravam, não surgiram larvas. Red provou que a vida não surgia da carne, mas sim dos ovos das moscas que estavam no pote. Ele foi o primeiro grande defensor da teoria da biogênese, de que a vida só pode vir de outra vida pré-existente. Mas a briga não parou ali. Quando descobriram os micro-organismos no microscópio, os defensores da abiogênese disseram que estava tudo bem, porque os animais grandes não surgem do nada, mas os micróbios, que são simples, com certeza surgem, e esse debate durou séculos e séculos, até chegar em Louis Pasteur. Pasteur foi genial. Ele usou frascos com pescoço de cisne, que permitiam a entrada de ar, mas barravam a poeira e os germes. Ele ferveu o caldo nutritivo lá dentro e ficou estéril por meses. Quando ele quebrou o gargalo e deixou o caldo em contato com os germes do ar, a vida apareceu. Pasteur inteirou a teoria da biogênese e ficou provado. A biogênese é a regra, mas isso criou um paradoxo. Se a vida só vem de outra vida, como surgiu a primeiríssima forma de vida no planeta? Se não havia vida antes, ela teve que vir da matéria inanimada uma única vez. É aqui que entra a evolução química de Oparin e Haldane. Eles propuseram uma nova abiogênese, mas muito lenta, levando milhões de anos. A atmosfera tinha metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Não havia oxigênio livre, nem camada de ozônio. Imaginem o cenário: tempestades elétricas constantes e radiação ultravioleta bombardeando o oceano. Essa energia quebra as moléculas da atmosfera, fazendo com que elas se recombinem em moléculas orgânicas simples como aminoácidos. Essas moléculas caíram nos oceanos com as chuvas, formando o que chamamos de sopa primordial. Com o passar dos milênios, essas moléculas ficaram mais complexas, unindo-se em proteínas. E chegamos ao ponto crucial: os coacervados. Um coacervado não é um ser vivo, mas é um passo gigante na história. Ele é um aglomerado de proteínas envolvidas por uma película de água. Ele cria um ambiente interno diferente do ambiente externo. Os coacervados começaram a se organizar. Eles podiam absorver substâncias, crescer e até se dividir de forma rudimentar. A capacidade de transmitir informações genéticas, o que era apenas um aglomerado de moléculas, se tornou a primeira célula. O toque final foi quando esses coacervados conseguiram englobar ácidos nucleicos, como o RNA, com a capacidade de transmitir informações genéticas. Do Big Bang ao coacervado, a jornada da matéria foi de organização. Somos resultado de quase 14 bilhões de anos de átomos aprendendo a se organizar até que pudessem pensar sobre si mesmos.
E temos que lembrar que tudo começou em uma poça de água quente sob um céu de tempestades há bilhões de anos.